Oiê, preciosos estão, mamadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Como tá de frio aí? Tá muito frio. Tá tão frio que eu tô de casaco. E o casaco não tá dando conta, a minha mão tá gelada. Eu tô dentro de casa. Eu nem ia fazer vídeo, falar a verdade. Vamos ser realistas, né? Não tem muita visualização. Acho que os assuntos assim não são muito interessantes para a maioria, inclusive dos inscritos. Eu resolvi gravar de impulso, na verdade, porque eu estava pensando justamente nisso. O frio. Aqui dentro tá frio. Hoje eu precisei ir pra rua. E tava insuportável. E eu sou uma pessoa que gosta de frio. Eu sou uma pessoa que já viveu um inverno com neve quando eu morava no Japão. E fazia muitos anos que a gente não tinha um inverno assim tão intenso. E eu tenho uma amiga na rede social que eu vejo ela como um anjo, assim, tamanha empatia, sensibilidade dela, principalmente nessa época do ano, ela sempre está empenhada a ajudar os moradores de rua no centro de São Paulo. Esse inverno, além de muito frio, garoa e chuva, está ventando muito. Uma coisa, né, uma ação vai intensificando a outra, deixando as temperaturas mais baixas. E ali no centro tem umas áreas abertas assim, que a circulação de vento é bem à vontade. Fica mais frio ainda, sabe? Do mesmo jeito que aquele monte de prédio no verão causa o efeito estufa, micro-ondas ali no centro, no inverno, a intensidade de vento, aquele monte de prédio favorece que ele tenha uma passagem intensa. E é nessas áreas onde estão os moradores de rua. E a Valéria Jurado, ela pede doações, ela se empenha muito e leva cobertores nessas áreas para os sem-tetos. Eu que fico estudando comportamento virtual, preciso, obrigatoriamente, da rede social para observar o comportamento virtual, né? E uma vez que a gente vê muito, principalmente nas interações, como tem gente que reclama de tudo na vida. Não faz muito tempo que eu fiz um vídeo com esse tema, né? Como tem gente que reclama, que tanto que reclama. É como se fosse um vício. Nada nunca tá bom. Não é que eu sou otimista demais, positivista demais, não. Eu sou até realista. Afirmo o que eu já comprovei. E o que eu já comprovei é que se hoje tá ruim, podia ser pior.
Porque se você procura saber, sempre você vai achar alguém em situação pior que você. E enquanto eu caminhava pela rua, tinha aquele vento que estava tão gelado que eu sentia queimar. A ponta do meu nariz estava vermelha, quase virando um nariz de palete. Desculpa. Eu lembrei da Valéria, do trabalho dela, começou a garoar, e eu lembrei disso, sem teto. E logo comecei a filosofar com meus botões, né? Eu tenho bastante ainda para fazer aqui no meu cantinho, até agora. Para mim, a Lupita tá de bom tamanho. É simples, mas sabe, é o meu cantinho, é o meu teto, é o meu lugar. Com o tempo eu vou arrumando, mas tem gente que não tem nem um cômodo do que eu tenho. Eu não tenho o que reclamar. O frio tá de lascar, mas eu tenho um teto que eu posso chamar de meu. E quantas famílias, não apenas indivíduos, famílias dormem no relento nesse frio. Usam dessa criatividade incrível que o brasileiro tem de criar os abrigos para que eles possam dormir, mesmo que seja debaixo de uma ponte, né? Os viadutos que estão repletos de pessoas se abrigando para poder dormir durante a noite, né? E ainda assim, tantas e tantas pessoas tendo que reclamar da vida. Às vezes eu presto atenção e, sabe, reclamam de coisas assim que eu sempre acabo postando como os adultos são chatos e eles não passam de crianças crescidas mimadas. Eu estou lendo com muita frequência: eu odeio o frio, eu odeio chuva, eu quero o verão de volta. Uma criança crescida mimada. Eu quero. Desse jeito que tá, eu não quero. É tipo isso. Esse tipo de pessoa ignora totalmente essa realidade paralela das pessoas que não têm um terço do que a gente tem, que estão lá na rua, no relento, mas elas só conseguem enxergar o que elas querem. E não está nada do jeito que elas querem. Então elas odeiam. Dá para sentir nas entrelinhas das postagens a vibração de ódio, de birra. Não é uma mera reclamação, sabe? É birra mesmo. Eu quero verão e não gosto, eu odeio.
o inverno, odeio frio, odeio chuva. Da mesma forma que a pessoa ignora a necessidade das estações do ano, embora acho que a gente só tem agora verão e inverno extremos. Nós vemos primavera e outono inseridos em um dos dois extremos, né? Mas há uma necessidade para que o planeta tenha as estações, o planeta siga os seus ciclos. Há uma razão para que ocorra o fenômeno das estações. Mas as pessoas que reclamam de tudo, elas não param para pensar nisso. Eu fico pensando se de repente elas não são marionetes ou robozinhos ligados no automático, programados para resmudar o tempo todo, para mostrar insatisfação o tempo todo. De repente, eu não sei se a visão delas é limitada, se a percepção delas é limitada, ou se a vida que elas vivem é bem limitada. Porque em tudo que manifesta nas expressões, elas passam com clareza que a vida é como se fosse uma droga. Como se não houvesse nada de bom na vida, a não ser o que agrade a elas. E óbvio que agrada a elas não está disponível o tempo todo, a não ser que elas se banquem. Porque se elas forem esperar o planeta, o universo, todo o cosmos se mover em prol da vontade de uma pessoa que bate o pé e declara e vibra que não gosta, que odeia isso ou aquilo, sabe? Tudo, absolutamente tudo que você conquistar durante a sua vida, tudo que você realizar, tudo que a sua mão alcançar, se você não tiver consciência nem do processo, nem da sua origem antes do processo, nem daquele momento da conquista, é nada. Sabe o que vai acontecer? Aquele buraco sem fundo chamado insatisfação, vazio interno, vai ficar ali intacto do mesmo jeito. E por mais conquistas, mais realizações, mais satisfações, tudo sempre vai se resumir à insatisfação, ao vazio. Há 1001 motivos para reclamar de tudo. Ou, se não estiver reclamando, dando uma distorcidinha na possibilidade de algo ainda ser bom. Tem uma frase de um livro, também um filme, desculpa, que eu gosto muito, é na lista dos meus preferidos, é O Dia que a Terra Parou.
onde um professor conhece praticamente o personagem principal, que no filme é o Ken Reeves, e ele diz uma frase assim: o ser humano, ele só aprende quando ele está a um passo do abismo. Eu só pegar essa frase porque ela me remete a uma lembrança de quando eu estava na 8ª série do ensino fundamental. Na 8ª série eu estava, assim, tinha me tornado uma adolescente bem rebelde. Nível revoltadinho. Super normal, dentro da normalidade. No sentido de que nós não temos, principalmente nós mulheres, né, que a cada fase da vida tem alterações bruscas no corpo, no organismo, nós não temos rituais de iniciação, de preparação de uma fase para outra, né? Então, nós deixamos a infância, entramos na adolescência e somos lançados para a mocidade sem compreender essa transição. E eu estava bem nessa. Eu sou muito intensa, sabe? E a minha adolescência foi intensidade pura. Consequentemente, isso estava se refletindo nas minhas notas. Foi a primeira vez que eu tive problemas com notas, estava com as notas ruins, sabe? Muita luz, né? Chega mais pertinho. E aí a professora, que era monitora da classe, ela virou para mim e falou: você está a um passo do abismo. Eu tinha uns 14 anos. Hoje eu tenho 53. Poderia ser exagero ela falar uma frase assim? Naquela época, não. Naquela época, os professores, eles tinham muito interesse em cumprir aquele papel do professor de ensinar de uma forma que tudo que o aluno aprenda seja levado para a vida. Então, havia muita comunicação com os pais, havia muita comunicação com os alunos, não se limitavam apenas a ensinar a disciplina. Falava-se também das interações de família, da sociedade, dos direitos de cada um. Havia uma preocupação com a formação do cidadão, que afinal de contas, embora hoje em dia muitos pais não tenham consciência, há um tipo de educação que se aprende em casa. Essa educação que se recebe em casa é para formar o ser humano. A educação que se recebe na escola é para formar um cidadão e, quem sabe, um futuro profissional. Então, nos dias de hoje, pode parecer radical virar para um aluno e dizer: você está a um passo do abismo porque você está no risco de repetir de ano. Naquela época,
era algo sério, repetitivo. Repetir um ano era um ano de atraso no desenvolvimento intelectual, no alcance do desenvolvimento universitário, em ter uma profissão, né? Hoje em dia está tudo bagunçado, né? De qualquer jeito, muito de qualquer jeito. Prova disso é os 2 últimos vídeos. Tá bem de qualquer jeito, no geral, em tudo que é lugar. É engraçado que hoje em dia, se você for uma pessoa otimista, se você for uma pessoa positiva, as pessoas lidam com você ou como se você fosse ingênuo, ou como se você fosse um tremendo bocó, ou como se você tivesse nada, mas simplesmente é uma reação de rejeitar, desaprovação. Aquela validação, aquela aprovação que todo mundo procura, desde uma selfie no Instagram até o exibicionismo a nível patologia, busca aprovação, aceitação de grupos, de pessoas, validação. Se você respeita a sua natureza, a sua personalidade, a sua origem, honra seus pais, como? Levando com você o aprendizado que eles passaram. Você vai se mostrar uma pessoa única, assim como cada um é. Vão dizer que você está fora da caixinha. Vão dizer que você é esquisito, que você é estranho, que você está fora dos padrões. Mas é lógico. Ninguém é igual a ninguém. Cada um é único. E aí, quando você se aceita, quando você é quem você nasceu para ser, muitas e muitas pessoas não gostam disso. Você passa a frustrar essas pessoas. E aí, elas te desaprovam. Como se elas fossem tão poderosas assim. Ainda mais em se tratando de sua vida, né? Elas te desaprovam, elas te ignoram, elas te rejeitam, elas te depreciam, elas falam de você nas suas costas. Se você é quem você nasceu para ser, você com certeza vai frustrar muita gente que finge que está fora dos padrões, finge empoderamento, finge que está fora da caixinha, mas é todo mundo preso, padronizado. Quando eu falo padrão, são pequenas prisões que vão dando dimensão a uma ainda maior, que abraça toda a vida do indivíduo. Desde a questão da aparência, da imagem, do se cultuar o corpo, até todo o resto em todas as áreas da vida. E é engraçado que justamente essas pessoas que fingem, encenam, representam pessoas
fora da caixinha são as reclamonas. E reclamam, inclusive, de você, que é o diferentão, diferentão, que ignora a realidade assim como é e vivem a vida buscando fugas, distrações, para não ter que encarar nem elas mesmas, nem nada ao redor delas que venha estragar, atrapalhar as ilusões que elas criam aqui, para que os dias possam ser suportáveis, sabe? Se o ser humano só aprende a um passo do abismo, de repente faz sentido a ideia da lei do retorno, da ação e da reação, causa e efeito. Aquilo que você semeia, você colhe. Mas será mesmo que as pessoas precisam passar certos níveis de adversidade para resgatar a empatia que deveria ser natural em todo ser humano? Hoje em dia se gosta mais de pet do que seres humanos. É muito comum aquela frasezinha: eu prefiro o meu pet do que pessoas. Uma coisa assim. É uma, uma delimitação, uma determinação de valor. O ser humano vale menos que o meu pet. Isso é uma fuga, sabe? Quando você ignora outro ser humano, você está cortando os vínculos empáticos. É mais fácil mesmo demonstrar amor a um pet. É uma espécie diferente da sua. Você não é um gato nem um cachorro. Quando você interagir, quando você observar o seu pet, em nenhum momento, nenhum movimento, atitude deles vai te frustrar como um outro ser humano te frustraria. É assim que a empatia dentro de cada um vai entrando em extinção. Manter a empatia mantém a conexão invisível que faz com que todos estejam conectados de alguma forma, querendo ou não, consciente ou não. É proposital, ao mesmo tempo que é inconsciente, porque o outro sempre será nosso espelho, para bem ou para mal. Desculpa. Anula-se anula-se aquelas pessoas que mostram quem nós somos, aquelas que nos frustram, principalmente aquela que nos frustra. É como, para elas, é como se fosse um tapa na cara, tipo,
as minhas justificativas, a minha procrastinação, as minhas desculpas para não resolver certas coisas, para não sair de certas situações, para não mudar de atitude, vão ao chão quando aquela pessoa se supera, quando aquela pessoa tem um problema similar ao meu e consegue resolvê-lo. É assim que vai frustrando, sabe? Cria-se um mundo das ilusões, uma realidade paralela ilusória, onde só existem pessoas selecionadas, principalmente pelo ego e pelo julgamento. Quando as pessoas elas estão resmungando, elas não estão meramente expressando opinião. Além da birra, elas estão julgando. No mundo virtual, em que se fala muito de liberdade de expressão, quando as pessoas ainda nem sabem o que é liberdade, não é liberdade de expressão, nem de opinião, nem de conhecimento, nem de conhecimento de causa. É julgamento. Toda vez que elas se expressam com a fachada de expressão, de opinião, pode notar, elas estão julgando. Quando elas não estão julgando, né, formando essa multidão de peritos sobre todos os assuntos na internet, elas estão ignorando situações, pessoas, eventos. As mentes não pensantes, elas vão perdendo o real significado de tudo. De repente, né, se faz necessário, todo mundo volte a ler dicionário. Quem sabe, possam entender o real sentido das coisas, embora estejamos na era do é preciso desenhar, né? Se eu estivesse digitando tudo que eu estou falando numa publicação na rede social, as pessoas iriam ler, interpretar tudo e perguntar para mim: você está desabafando? Você está nervosa? Já aconteceu muito. Essa semana foi uma experiência interessante para mim. Afinal de contas, eu sou o meu próprio ratinho de laboratório. Eu reagi a algumas mensagens enviadas para mim bem mal educadas, mal criadas. Haters, né? Tem em todo lugar. Tem pessoas que gostam de perder o tempo delas perturbando os outros. E eu resolvi reagir a esses haters expressando a minha opinião a respeito daquilo que haviam me enviado. É incrível que pode passar o tempo que for, principalmente meus amigos, eles sempre vão achar que eu estou nervosa.
que eu tô tendo um chilique, que eu tô descendo das tamancas. As pessoas, elas leem as coisas, publicações, textos, tudo, como elas falam. Por quê? Porque elas desconhecem as expressões verbais de todo mundo em determinadas situações. Então, o que elas fazem? Elas leram essas minhas publicações do modo como elas falariam, elas reagiriam. E teve aquela onda de você está desabafando, mas você está nervosa, você quer conversar. Eu não sei desde quando eu preciso manifestar ódio, amargura, revolta, todos os sentimentos ruins, violentos, agressivos, para me comunicar e deixar claro para alguém o que eu penso sobre aquilo que ela me disse. Sabe? A comparação. As pessoas se medem o tempo todo, porque elas o tempo todo estão se cobrando. Por quê? Porque está ali inconscientemente aquela necessidade da validação. Então, elas estão sempre se olhando insatisfeitas com o que elas veem em si mesmas. Quando elas veem alguém agradável, elas começam a comparar. Comparando, elas tentam ser igual ou melhor. De repente estão competindo. Tudo assim no automático. Não é impulso, não é ação, é inconsciência. E aí, aquela reguinha que elas usam para se medir, elas medem os outros. Então, se aquelas palavras que eu usei nas minhas publicações dessa semana, elas usassem, elas estariam espumando pela boca, esbravejando, urrando, porque foi assim que elas leram as minhas publicações, do modo como elas falariam. Só que eu não falaria dessa forma. O que eu quero dizer com isso? Agora, neste momento, eu estou expressando, nem estou expressando opinião de nada, estou filosofando com vocês. Não é um desabafo. Alguém pode achar, mas você está desabafando. Não, eu estou filosofando. O que é filosofar? É pensar, deixar o pensamento fluir. Quando você deixa o pensamento fluir, uma coisa vai se conectando à outra. Um tema, uma ideia, vai se conectando à outra. E aí, lá do trabalho da minha amiga Valéria, com sem-tetos, distribuindo cobertor, esse frio intenso, já pensamos aqui, refletimos sobre a falta de consciência sobre tudo, que as 4 estações se resumiram a 2, que são os 2 extremos, o comportamento virtual que está absurdo, principalmente quando a gente vê tantos adultos, papéis tão ridículos,
Em um dos 2 vídeos passados, eu até questiono a nova geração, ela deve estar totalmente desorientada e perdida e fazendo loucuras, inclusive se expondo a perigos o tempo todo. Elas devem viver como órfãos, porque pai e mãe trabalham ou estão muito voltados para si mesmos. Então, a educação dos filhos mudou muito, né? Os filhos são compensados. Compensa-se a ausência com coisas, satisfazendo vontades. Inconscientemente, qualquer ser humano, em determinado momento, vai precisar de uma referência. Normalmente, a referência de todo mundo deveria ser pai e mãe. A moçadinha, se olhar ao redor, vai ter dificuldade de encontrar qualquer outro adulto que possa ser referência. De repente, vai procurar o tal do K-pop, alguém famoso, um ator, um cantor, um ídolo, para ter como referência para alguma coisa, para tomar decisões, para encontrar a própria, formar a própria identidade, reconhecer a própria personalidade, que acaba se perdendo porque se transveste daquela referência que encontrou. Um pensamento vai levando ao outro. É uma reação em cadeia. Se as pessoas soubessem que uma guerra, ela começa por um motivo puramente pessoal, de passado, seria mais fácil compreender que tudo é reação em cadeia. Ação, reação, causa, efeito. Tudo está conectado. No fundo, a gente tem que aprender como nos preservar, assim como nascemos para ser, conectar-se a tudo isso. E aí eu quero chegar numa frase que eu adoro, simplesmente adoro, do rei Salomão, de quem eu sou fãzaça, onde ele diz: tudo é vaidade. Parece uma frase boba, clichê, né? De tão simplesinha. Ela consegue ser menor do que a conhece-te a ti mesmo. Tudo é verdade. Eu me lembro como no começo da adolescência, na puberdade, mais ou menos ali com 12 anos, já tinha que estudar a Bíblia, eu tinha que estudar a Bíblia direto. E quando eu me deparei com essa frase, tudo é vaidade, ela me impactou de tal forma que ela nunca mais me deu certo. Porque eu passei a vida tentando compreender o que ela significava. Tudo é vaidade. 3 palavras formando uma frase. Há uma complexidade por trás dessa frase. Há uma profundidade. Há tantas possibilidades de reflexão.
primeira vez que eu me deparei com essa frase, eu li tudo é vaidade e foi como se eu estivesse visualizando o rei Salomão na sacada do palácio dele, contemplando tudo. Porque se você ler Salomão, você vai perceber que ele tinha o hábito de contemplar a natureza o tempo todo. Eu acho que ele observou toda aquela beleza da natureza. De alguma forma ele comparou com o modo que os humanos vivem e foi como um suspiro de insatisfação. Tudo é verdade. Tudinho. Principalmente as inundações. Nossos quereres, a maioria das coisas que sentimos, onde a maioria é negativa, nossas vontades, nossas ações, nossas expressões, tudo é verdade. Tudo é uma busca de saciar o ego, alimentar o ego, satisfazer o ego. Eu não me lembro que inverno foi. Acho que foi ano passado. Eu li a notícia de uma pessoa que morreu na rua de frio. Já pensou? Você tá na área urbana, assim, sabe? Você não tá lá em cima no Everest, escalando o Everest. Você não tá no Monte Suíço, você não tá no Himalaia. Você tá numa calçada de uma área urbana. E a pessoa morre de frio. Isso porque tem gente que morre de fome, tem gente que acaba se drogando, mesmo que seja cheirando cola, ou entrando no alcoolismo para aquecer corpo, para enganar a fome, porque não tem o que comer. Toda porcaria é mais acessível. Não sei se vocês já repararam. Tudo que não presta costuma não faltar. A gente sempre tem um jeito fácil de conseguir aquilo que é porcaria. É mais fácil para muita gente virar uma garrafa de pinga do que conseguir comida. Ainda mais para quem vive na rua. Que fogão vai cozinhar? Com que dinheiro vai comprar comida pronta? Aí vem alguém e fala: escolheram essa vida porque quiseram. O que eles aprontaram para estar ali nessas condições? Medindo os outros com a régua que se mede. Tipo assim, eu tô no meu conforto do meu lado, que eu ralo. Eu tenho pão melhor, porque eu tô duro. A pessoa quer sair da rua, vai trabalhar. Eu já vi gente falar isso. O julgamento. As pessoas julgam muito, né? O tempo todo. O tempo todo é julgamento. Imagina a Valéria.
Ela está lá no centro, distribuindo cobertores para quem não tem um teto, para quem tem que dormir na rua. Já pensou se para cada pessoa que ela entregasse um cobertor, ela fosse fazer um questionário, inspecionar a vida da pessoa, julgar ela, julgar a situação dela, julgar os motivos que levaram a pessoa para a rua, ela não ia dar cobertor para ninguém. Mas o que move ela a fazer isso? Empatia. A capacidade de não precisar quebrar a cara para compreender a necessidade do outro. Hoje, eu entendo perfeitamente o que é a fome, porque eu já passei fome. Eu não preciso passar uma noite inteira deitada numa calçada no meio da rua para saber como é ruim sentir frio, não ter uma cama, não ter um cobertorzinho quentinho, não ter uma garrafa cheia de café. Essas pessoas julgam. Elas julgam quem está na rua, quem passa necessidade e quem vai lá ajudar. Ao mesmo tempo que elas estão julgando, apontando o dedo, elas estão se colocando num pedestal. Os argumentos de sabão em pó. Sabe como é? Eu deprecio você para me sentir melhor que você. Sua presença me incomoda. Sua presença me frustra. Então eu deprecio você para você se afastar. Eu vou te ignorar. Você não pode dar estapa na minha cara com o seu modo de vida, com o seu comportamento, assumindo que você é único, não pode. Então eu vou te colocar lá embaixo e vou me colocar lá em cima, porque eu preciso estar lá em cima. Só que eu quero estar lá em cima sem ajudar ninguém, sem encarar a realidade, sem me encarar, me confrontar. Tudo é vaidade. Na adolescência, eu era meio assim, gótica, né? Já era bruxa, mas era gótica. Não é que eu era gótica. Eu estava definindo a minha identidade por causa do arquétipo da bruxa, né? Então tem essa associação da bruxa, da gótica, e no fim das contas não é nada disso. Eu gostava muito de passear em cemitério, principalmente para ver assim, as estátuas, umas obras-primas bonitas que tem nos cemitérios, os mausoléus, são umas construções bonitas. Meu pai me iniciou um pouco em arquitetura, né? Eu gosto de construções antigas, de observar os detalhes. E cemitério tem isso. E eu gostava de cemitério, me fazia refletir muito, porque eu não entendo muito bem essa questão da morte ainda, apesar da minha idade. O meu cérebro não consegue processar como é que eu estou aqui e de repente não estou mais. Tipo, a casca, ela
ela cai e não levanta mais. Porque eu saio da casca. Na hora que eu saio da casca, a casca cai, fica sem vida. Quem eu sou da vida deste corpo? Este corpo que todo mundo gosta de ficar exibindo, expondo ao perigo, expondo ao ridículo, maltratando, e todo tipo de porcaria, seja através de ações, seja através de vícios, seja através de autodestruição, seja através do que for. O ser humano, ele desperdiça todo o tempo de vida dele focado num corpo que mais cedo ou mais tarde vai morrer. Porque esse corpo não é você. E você que mora dentro desse corpo, uma hora vai ter que seguir o seu caminho e deixar o plano físico. E o seu corpo, sem você, não é nada. E você não é a imagem no espelho. Nós vamos desperdiçar todo o tempo de vida que nós temos se endeusando, preocupado com a imagem, no culto ao corpo, no culto ao ego, satisfazendo ao máximo esse corpo que morre. Vamos perder bastante tempo sofrendo, se acabando de trabalhar, porque quer coisas que também têm prazo de validade. Vamos pagar durante um ano numa TV, no celular, seja lá o que for, só pelo prazer de ter? Não, só para dizer para todo mundo que tem, que hoje em dia está assim. E isso que custou tão caro, um dia vai acabar, vai para o lixo, não dura para sempre, assim como o seu corpo, assim como a vida. Quem é o portador da vida é quem mora dentro do corpo, né? Que tem vaidade. Vamos testar o tempo de vida, querendo, cobiçando, buscando aquilo que tem prazo de validade. Hoje eu vi uma discussão lá na rede social, esquerda, direita, política, né? Comunismo, socialismo. Esquerdistas falando do pessoal da direita, o pessoal da direita falando da esquerda, sabe? Eu tenho uma posição política, tá? Minha. Eu não falo dela, eu não manifesto ela nos meus engajamentos, que não tem motivação política, porque eu não estou aqui nesse mundo para converter ninguém a minhas escolhas. A minha posição política é minha, a escolha minha, ela é consequência do resultado de várias reflexões que eu tive, que me levaram a essa escolha. Então eu não vou converter ninguém a ter a mesma posição que eu. Eu vou ter a atitude de uma pessoa que tem esse posicionamento político, sabe? Mas eu estava lá observando a discussão. Parece briga de vizinho até, só falta muro. Um muro assim em 3D,
para ficar igualzinho, parece. Porque, no fim das contas, ninguém tem argumento e começa as ofensas depreciativas até que desce o nível com tudo. Para quê? É só ego. Aquilo vai se desenrolando até que um desista e bloqueia o outro. Quando um corre, quando um para de responder, o outro se sente vitorioso. Olha lá, correu. Olha lá, não soube me responder. O último que não responde perde, sabe? E eu observando isso. Ao longo de toda a discussão, em momento nenhum, o ser humano, a vida humana foi relevante. Cada um na discussão defendia a própria posição política. Tudo é vaidade. A gente morre. Eu lembrei até do papai agora. Meu pai morou aqui onde eu estou morando. Ele falava muitas vezes assim, porque um dia o pai se vai e vai deixar tudo aí para os filhos brigar. Ele repetia muito isso. É que, na verdade, a vida é isso. Você tem praticamente 5 aninhos de vida para ser um ser humaninho. Para ser muito amado, para ter as bochechas apertadas, para ganhar presente dia das crianças, Natal, Páscoa, não sei o que lá, para ter colinho, para ter carinho, para ter apelido carinhoso. Só os 5 primeiros anos de vida. Depois disso, estudar, estudar, estudar. Para quê? Para trabalhar, trabalhar, trabalhar. Para quê? Para ter, ter. Por que eu tenho que ter? Eu tenho que dar sentido para ter. Eu quero ter porque todo mundo tem. Eu quero ter porque se eu tiver, eu vou estar em um patamar maior do que fulano, ciclano e aquilo. Ninguém busca descobrir qual é o propósito real da sua vida. Muito pelo contrário, cria propostas para justificar essa vida insossa, esse desperdício de vida, de tempo, de energia. Tudo assim, tudo vaidade. A gente morre, os sapatos, bolsas, roupas de marca, perfumes, até o silicone, colocou nos beiços, nos peitos, nas coxas, até os cílios postiços. Fica, não vai com você. O carro, o apartamento, a casa, o dinheiro no banco, as selfies, daquele jeito no celular, fica tudo lá. Já parou para imaginar, em tempos de homenagem, triângulos, quartetos, quintetos, sextetos, toda a galera do Corinthians, tu morre, seu celular fica lá, cheio de selfie, de nude. Quem será que vai ver tudo depois que você morrer?
tudo que você se gaba dizendo que tem, todas as suas conquistas, tudo que você ralou para ter, simplesmente para ostentar, simplesmente para dar uma satisfação por tempo indeterminado, vai ficar, até esse corpo vai ficar. O que é que você quer deixar neste mundo quando você for embora? Eu não conheço a Valéria pessoalmente ainda, mas eu sempre vou lembrar dela como a mulher corajosa que no centro da cidade no inverno distribui o cobertor. Isso nunca vai se apagar da minha mente. Eu não sei o que ela tem, eu não sei o que ela gosta, eu não sei qual é a posição política dela na verdade. Eu não sei onde ela mora, eu não sei nada dela. Só sei o nome dela, conheço o rosto dela, acho ela gentil. Às vezes, como eu ela não é, tá tudo bem. Todo o resto que diz respeito a ela vai ficar no dia que ela não estiver mais aqui. Eu já tive uma senhora casa que eu perdi no divórcio, né? Agora eu tô aqui numa casinha mais simples que meu pai começou a construir quando ele se separou da minha mãe, ficou tudo do jeito que tá. Tanto a minha ex-casa quanto essa aqui vai ficar tudo aqui para meus filhos também brilhar quando eu não estiver mais aqui. E aí? Para que eu tô nesse mundo? Para que eu tô passando por aqui? Para estudar, 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 trabalhar, 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 ter coisas para ter a validação das pessoas, criar um personagem, uma imagem, para ter a validação das pessoas, para ser aceito, para ser amado, para ser elogiado. Nossa, tem gente que não tem noção que está mendigando elogio, like. Faz anos que minha mãe faleceu, meu pai. É tão bom andar pelo bairro. De repente, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida me para e fala: Você não é filha da Alice? Ai, que mulher incrível que era a Alice. A minha mãe, ela não era lembrada pelas coisas que ela tinha, pela casa que ela morava, nem pelas roupas que ela usava, porque ela era super elegante. Ela era lembrada pela elegância, nem pelas roupas, pela postura, pela expressão corporal, pelo trabalho dela. Ela era uma exímia costureira. Tinha muitas e muitas clientes que deixavam ela toda, porque a agenda dela vivia cheia. Ela deixou uma história de superação, de coragem, uma luta de 15 anos contra o câncer. Ela foi desse mundo e ficou a lembrança, a referência, o exemplo do que a gente pode ser.
Todo mundo quer alcançar o topo da montanha, mas exatamente para quê? Carregar acha que vai no fim da escala encontrar um apartamento, uma casa, um carro, que se já te deram uma montanha, toda beleza que se pode ver está na base da montanha, ao redor da montanha, não está lá em cima. Lá em cima não nasce nada. A única coisa que acontece quando você chega lá em cima é constatar isso. Que toda beleza, na verdade, não está lá em cima. Enfim, duvido muito que alguém vai ficar aqui mais de uma hora ouvindo meus devaneios sobre a vaidade. Tudo isso que eu falei está me fazendo bem danado. Porque se eu dei valor para minha vida hoje, vivi o meu dia intensamente com alegria e gratidão, amanhã eu vou fazer isso de modo melhor ainda. Tudo que eu tenho vai ficar, inclusive, meu corpo. Eu quero deixar alguma coisa que realmente vale a pena, que não morra nunca e que sirva para alguém da mesma forma que serviu para mim. Vocês acham mesmo que eu fico aqui falando na frente do vídeo porque eu quero aparecer? Se eu quisesse aparecer, eu tinha um cenário, eu já tinha arrumado a jossa de uma câmera melhor, um microfone, sabe? Me produzia, porque eu acho incrível, né? O pessoal tudo se emperequeta tudo para aparecer no vídeo. Não, eu quero ser ouvida. Eu estou compartilhando o que eu aprendi da minha vida, como eu consegui chegar até aqui. Realizada não, porque eu ainda tenho muita coisa para alcançar. Mas já me realizei em muitas coisas. Por exemplo, eu criei 3 filhos homens. Não demora, eu vou ter netos. Eu já plantei árvores e já escrevi um livro. Eu estou escrevendo mais outros. Eu fui insultada essa semana. Não sei quem é a pessoa. Estava usando o perfil fake. Ela me chamou de gorda. A reação foi de uma pessoa despeitada. Não sei por que essa pessoa veio me atacar. Sinceramente, não tenho a mínima ideia. E eu ri quando eu li. Ri. Porque eu sou uma pessoa consciente. Eu tenho consciência que, principalmente depois de 50 anos, a nossa contagem é regressiva. Se a gente não morre até 50 anos, depois dos 50 anos, com certeza a gente vai morrer. Eu tenho consciência que tudo que se relaciona a mim vai ficar aqui. O que foi a minha vida? Bom, foi aprendizado. Aprendi tanto. Eu vi tanta coisa. Eu senti tanta coisa. Eu posso deixar isso de alguma maneira. A vida, ela foi tão boa para mim nesse sentido.
tendo coisas ou não tendo, sendo fora da caixinha, dentro da caixinha, não importa. Eu quero que a minha passagem tenha servido de alguma coisa, não só para mim. Tudo é verdade. Se você puder ajudar alguma pessoa que precisa, cobertor, mantinha, aquelas roupas que você não usa mais, não rasgada, suja, fedida, viu, gente? Aquelas que estão limpinhas lá, mas você sabe que você não vai usar mais. Meia, touca. Se vocês puderem doar para alguém, façam isso. Pense que não. Você talvez não seja famoso com isso, conhecido no mundo inteiro, mas você vai fazer a diferença na vida de alguém. Às vezes, só sua presença faz diferença na vida de alguém. Pense nisso. Se aqueçam. Não esqueçam as bebidinhas quentes. Fiquem bem. E até o próximo vídeo. Beijo na alma.